programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc apresenta hoje o episódio 2 da série 11 Saúde Ambiental em Alerta, no episódio 9 do Bate-Papo Literário Socioambiental. Nossa convidada é a arquiteta e urbanista Maria Rosana Ferreira Navarro, formada pela Universidade Mackenzie, que é especialista em saúde ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da USP. A especialista é autora de diversas publicações na área socioambiental, entre elas Despertar sobre a Luz da Percepção, que é um manual para agentes de saúde, comunitários, psicólogos, sociólogos e professores de educação ambiental, que tem como base os indicadores da Organização Pan-Americana de Saúde quanto à atenção primária ambiental. E também somos todos importantes no caminho da sustentabilidade e a história de um parque que pede socorro. Maria Rosana, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente WebDoc, que hoje vai falar sobre saúde ambiental. Você tem várias publicações ao longo da sua trajetória voltadas, à educação ambiental, à saúde ambiental, e eu gostaria que você falasse para a gente da sua experiência, como é que a gente pode falar, estamos hoje com a saúde ambiental em dia? Obrigada, viu, Sucena, pelo convite. Fico muito feliz dessa oportunidade, né? E a todos que estejam assistindo, né? Eu acho, você falou sobre essa questão do como nós estamos na saúde ambiental, né? Bom, eu acho que é uma trajetória, realmente. Eu acho que a gente... Muitas coisas estão sendo já feitas, mas tem muita coisa para fazer ainda sobre a questão da saúde ambiental, por causa da água, do ar, do próprio solo, né? Tá tendo, assim, a contaminação, ela é bem extensa. Muita coisa precisa realmente ser trabalhada. Tem muitas iniciativas pequenas, né? Pequenininhas, mas estão caminhando numa transição planetária, né? E que nós estamos numa reconstrução da nova Terra. Então, até o final, assim, a gente vai ter que trabalhar muito em cima para despoluir tudo, para a gente poder ter um planeta realmente limpo, um ar limpo, água limpa, solo completamente despoluído, descontaminado. Então, é uma trajetória, né? Agora, eu trabalho em cima disso, né? Ou seja, existem diversos trabalhos que estão sendo desenvolvidos e eu também estou fazendo a minha parte, né? Acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? Um dos trabalhos meus muito fortes dessa questão da saúde ambiental é a questão educativa, né? A gente tem que trabalhar muito a questão educativa. Num dos meus livros, Sob a Luz da Percepção, trabalho bem nessa questão da saúde ambiental com os indicadores da Organização Pan-Americana de Saúde, da atenção primária ambiental. Então, eu vou colocando todos esses indicadores e eu fui trabalhando na questão da percepção histórica, a percepção de legislação, das leis, né? Na percepção da educação, na percepção da própria psicologia. Eu fui fazendo uma abordagem, né? Bem assim, resumida, mas muito preparada para professores, para agentes de saúde, agentes comunitários, né? Agentes ambientais, para trabalhar com a população, né? Ou mesmo professores com crianças, com jovens, com adolescentes, né? Que trabalham justamente esses indicadores. Então, ele vai dando essa abordagem, né? E aí ele fala sobre essas diversas percepções, aí ele começa a trabalhar a questão da percepção sensorial e a percepção intuitiva, né? Então, veja bem, é uma questão Aí eu trabalho no tripé, aquele tripé bem famoso do Zaratustra, aquele profeta persa, né? Em que ele fala, nós temos que trabalhar a nós, a sociedade, né? A comunidade e o meio ambiente. Então, é o tripé. Como eu, nós e o nosso meio ambiente. É exatamente isso que
filosofia do Zaratustra. E, Maria, eu gostaria que você falasse, assim, de exemplos exitosos, né? Que você falou que muita gente está fazendo, né? Como você mesma está fazendo a sua parte, né? Em busca dessa saúde ambiental. Dentro dessa experiência que você tem ao longo dos anos, o que você poderia citar para a gente, né? Que são exemplos de cidadãos, né? Como você mesmo falou, a sociedade envolvida e fazendo o seu papel, né? Nessa corrente aí pela saúde ambiental. Então, aí eu já entro na questão do Instituto, né? Do trabalho artesanal, né? Foi um trabalho que a gente fez junto com os artesãos, né? Para que os artesãos urbanos, né? Em que o material descartável, né? Ou seja, o lixo reciclável, né? Que se tornou uma matéria-prima, eles começaram a confeccionar com esse material e criaram coisas interessantíssimas. O Instituto ele foi criado em 2000, né? E eu que criei essa ONG, né? Eu era presidente do Instituto e formamos uma equipe multidisciplinar. Então, tinha engenheiro agrônomo, tinha biólogos, geógrafos, tinha uma equipe bem multidisciplinar, né? Tinha advogado, né? Tinha uma equipe, jornalista, tinha várias profissões. A gente resolveu desenvolver esses trabalhos para a memória, né? Então, ele tinha um papel importante na questão da memória, no sentido da preservação do patrimônio, né? Do patrimônio ambiental, né? Mesmo social, né? Então, a gente tinha uma preocupação. E inclusão, né? Então, a memória, a inclusão social, ambiental, cultural e econômica, ou seja, unindo essas quatro perninhas, né, para que ela se sustentasse. Então, ela teria que ter a sociedade em si, ou seja, tudo, quando a gente fala assim sobre a sociedade, a gente fala muito da questão social, mas a gente esquece da questão econômica, porque a gente precisa de recursos para que ela se sustente, né? Porque se ela não tiver sustentabilidade, inclusive econômica, ela não se mantém. Então, a proposta é que as pessoas pudessem se desenvolver em seu trabalho produtivo, como na questão, vamos dar o exemplo dos artesãos. Então, eles tinham esse material em que eles confeccionavam, né? Produziam várias coisas, como reciclagem, né? Eles pegavam os produtos de reciclagem e criavam outros produtos, certo? E vendiam. Então, ela tinha uma sustentabilidade ambiental, né? Social, ambiental, econômica e cultural. Porque quando ele vai desenvolvendo produtos com esses materiais, ele vai criando uma outra cultura, entende? A cultura de você utilizar esses materiais. Você vai desenvolvendo novos produtos, você vai desenvolvendo uma outra percepção da sociedade, da produtividade e da preservação do meio ambiente, né? Ou seja, não se esgotar os insumos que são esgotáveis, né? E, Maria, com relação à saúde ambiental, ela é transversal, né? E ela dialoga com a saúde coletiva, que hoje é um termo muito utilizado. Gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, por favor. Bom, a questão da saúde coletiva, por exemplo, vou mencionar desse meu livro sobre a luz da percepção, que é assim, com a questão dos indicadores, né? Da Organização Pan-Americana de Saúde, né, da atenção primária ambiental, ela justamente fala, por exemplo, os assentamentos não podem ser em tais locais que são áreas de risco, entendeu? Então, ela tem uma questão social forte, coletiva, de locais, procedimentos, áreas que eles não podem utilizar, porque senão eles vão ter problemas de desmoronamento, ou perto dos rios das enchentes, né? Então, quer dizer que tem essa questão social ligada realmente fortemente ligada ao meio ambiente, né?
Então, os assentamentos e as próprias condutas, né? Você vê, tem locais que... Exemplo, vamos dar um exemplo mais recente, né? De São Sebastião, né? Que teve aquelas chuvas e aquelas pessoas estavam nos assentamentos em área de risco. Eu trabalhei, inclusive, na Defesa Civil, e subia os morros, né? E com a equipe, e a gente fazia interdição, removia as pessoas, sabe? E eram chuvas fortíssimas, a gente tinha que remover aquelas pessoas rapidamente, porque senão ia começar a deslizar e teríamos muitas perdas de vidas, né? Então, é um trabalho assim... ou seja, a minha experiência foi mais de quase 40 anos, mais de 40 anos de experiência na minha área, né? Nas diversas áreas, né? Defesa civil, trabalhei com mobilidade urbana, trabalhei com planejamento urbano, plano diretor. O plano diretor, então, eu fiz um trabalho sobre a recuperação dos fundos de vale. Eu sou apaixonada pelos fundos de vale, né? E que aqui está muito comprometido, né, com essas vias, porque, na verdade, os fundos de vale, elas têm que ter, na proposta, que eu sempre desenvolvi, inclusive no plano diretor, que ela tinha que ter uma área de pelo menos 300 metros de área de distanciamento do rio, para que ela tivesse uma permeabilidade boa, né? Porque aqui, assim, o rio, as vias nas laterais, não tem como escoar água. O talveg do rio, normalmente ela tem um assoreamento, né? Ou seja, vai acumulando resíduos. Então, ela vai perdendo a vazão, a água vai se comportando muito menos, porque ela vai perdendo o armazenamento completo. Então, ela vai transbordando. E nas laterais, é fundamental que haja área permeável. E o maior problema das áreas urbanas é justamente essa. O maior problema é esse, porque o problema das enchentes é porque as áreas os talvegs dos rios, nas laterais, né, elas estão completamente impermeabilizadas, com vias, com calçadas, concretadas, com asfalto. Normalmente acontece isso. Então, é por isso que acontece toda essa enchente. E Maria, a gente falando em chuva, né, em questão de planejamento urbano, e não há como não deixar de falar da dengue, fala em saúde ambiental, né? E eu gostaria que a gente está chegando nos momentos finais, que você pudesse fazer uma análise, né? O que é possível mudar dentro de toda essa tua experiência também de plano diretor, enfim, de defesa civil, de tudo, né, que está englobado, né, dentro dessa conjuntura. Como enfrentar, né, e como diminuir essas incidências, né? Porque a gente está em quadros epidêmicos em vários locais. Então, a questão é que, por exemplo, eu fiz um estudo, inclusive, englobando, né, essa questão da dengue, arquitetura versus vetores transmissores de doenças, porque a dengue é um vetor, né? Transmissor de doenças. Então, eu falo não só a questão da arquitetura, mas como um conjunto, né? Tudo que é recipiente em que esteja no externo e que haja, por exemplo, essa essa questão de armazenamento de água, ela deve ter todas as recomendações, né? Ou vamos supor, se é água, vamos supor, tem que pôr pedrinhas, né? Para que haja água, a umidade, mas que impeça, ou seja, o foco da dengue. Ele tem que ter, por exemplo, se tem que ter um recipiente que tem que ficar fora, então ele tem que ter uma... Como é que se fala? Ou ele tampa, ou ele usa umas pedrinhas, alguma coisa, areia, alguma coisa, o que impeça com que a Aedes aegypti, né? O mosquitinho da dengue, possa depositar os ovinhos e proliferar, né? E na questão arquitetônica, o que você poderia dizer assim que seria algo assim funcional para evitar, né? Porque hoje já é possível e também que não seja caro, que é acessível à maioria da população.
Então, um dos maiores assim, problemas que é uma das coisas que precisam ser realmente resolvidas é, por exemplo, a questão das calhas, né? Você vê, você tem as calhas, elas são depósitos de quando chove, ela armazena a água lá dentro, as águas pluviais, né? E o que acontece? Se ela não tiver um escoamento, ela tem que ter um escoamento muito bom para que ela não fique armazenando água. Porque se ela ficar armazenando água, ela vira um foco para a dengue, né? Para o mosquitinho deixar os ovinhos e aquilo proliferar. E isso em geral, né? A questão do escoamento. E Maria, eu gostaria então que você fizesse as considerações finais, né? Falando hoje, o que você considera importante assim nessa mensagem de saúde ambiental, né? O que você diria aí aos internautas? Olha, eu acho importante a gente estar atento, né? Sobre todos esses indicadores importantes, né? Acertar sobre a luz da percepção, nesse livro, você está falando bem da saúde ambiental, ele é bem específico, justamente como se fosse um manual, né? E é super educativo. Ele tem todos os indicadores e é um trabalho muito bacana, porque ele trabalha a autoestima, sabe? Ele trabalha a questão da relação com as pessoas, né? A questão da coletividade. E aí, juntos, trabalhando essa questão. Vamos resolver a questão da saúde ambiental? O que cada um pode fazer? Ou fazemos todos juntos, entendeu? Então, tem exercícios interessantíssimos relacionados a isso. Aí quando eu falo da percepção, por exemplo, da percepção sensorial, a gente usa muito a questão do olfato, né? Do tato, do visual, né? Ou seja, de todos os 5 sentidos, né? E trabalhando isso, eu falo, o que a gente pode melhorar? Né? Esse monte de lixo tá bom? O que a gente pode fazer para isso? Então, quer dizer, a gente é sempre um exercício que acho que a gente tem que estar desenvolvendo e aumentando a percepção da população para esses indicadores, porque às vezes é o que eu falo muitas vezes, né? Às vezes a pessoa vê e não enxerga, sabe? A pessoa ouve e não escuta. Sabe, assim, tipo, é uma questão de aprimorar as nossas percepções sensoriais e intuitivas, para que a gente possa melhorar a nossa saúde ambiental. Nossa, né? Quer dizer, cada um, nossa, do coletivo e do meio ambiente. Gratidão, Maria. Até uma próxima. Eu que agradeço, Sucena, por essa oportunidade, viu?